Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos e que todos estejam bem para a glória de Deus. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Apocalipse, capítulos 17, 18 e capítulo 19. Capítulo 17, a partir do verso 1, os capítulos 17 e 18 retratam uma queda da Babilônia. A Babilônia simboliza a totalidade do sistema mundial dominado por Satanás, que promove a iniquidade na política, na religião e no comércio. A Babilônia será totalmente destruída durante os 3 anos e meio desta era. A Babilônia religiosa será destruída pelo Anticristo, ao passo que a Babilônia política será destruída por Cristo na sua vinda. E aqui nós temos uma referência no Apocalipse capítulo 19, entre os versos 11 a 21, que estaremos lendo ainda nesta meditação. A expressão grande prostituta trata-se da Babilônia religiosa e abrange todas as religiões falsas, inclusive o cristianismo apóstata. Na Bíblia, irmãos, os termos prostituição e adultério, quando empregados figuradamente, normalmente denotam apostasia religiosa e infidelidade a Deus, e significam um povo que professa servir a Deus, enquanto na realidade adora e serve a outros deuses. Note, irmãos, o nítido contraste entre a grande prostituta e a esposa do cordeiro. A prostituta é uma súdita de Satanás e a esposa é súdita de Cristo. Satanás veste a prostituta, Deus veste a esposa do cordeiro. A morte eterna é a porção da prostituta, a glória eterna é o destino da esposa. Concernente a esta falsa religião, a prostituta rejeitará o evangelho de Cristo e dos apóstolos, o poder da piedade. Ela se alinhará com os poderes e a filosofia de Babilônia, ou seja, um estilo de vida do mundo com a sua imoralidade. Os poderes políticos e religiosos se unirão para apoderar-se do controle espiritual das nações. Seus líderes perseguirão os verdadeiros seguidores de Cristo. Ela será ela seria assim como se fosse uma miscelânea de religiões e credos, sem preocupação com a doutrina bíblica, a doutrina de Deus. Seu principal interesse, irmãos, estará na conquista das massas e na adoção dos seus sistemas, valores e objetivos religiosos. Ela se tornará morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo. A todos os verdadeiros cristãos lhes ordena que saiam de Babilônia, para que não sejam condenados com ela. Deus fará com que o anticristo a destrua. Versos 2. O verdadeiro parentesco da grande prostituta não é com Cristo, mas com o mundo. Os hipócritas e os falsos profetas obtêm sucesso como resultado da sua doutrina, porque ela induz a sociedade mundana a unir-se a ela. Os falsos sistemas religiosos permitem que seus membros professem que são de Deus e, ao mesmo tempo, pratiquem adultério. Transigência com o poder político e tolerância com a injustiça são suas características. Como prostituta, essa igreja apóstata negocia sua influência com o mundo sem vacilar. Versos 3 refere-se a uma besta de cor escarlate. Esta besta é o futuro governo mundial. A Babilônia política, que apoia a falsa organização religiosa mundial. Versos 4. Este cálice cheio de abominações, mas externamente atraente, revela a condição espiritual da igreja apóstata dos últimos dias.
Essa igreja do cálice de ouro oferecerá ao povo tanto as coisas de Deus como a satisfação carnal, ou seja, um cristianismo pervertido, fútil, que ensina aos adeptos a prática da imoralidade e, ao mesmo tempo, lhe diz que são aceitos por Deus. Nada tão atual como vimos nos dias de hoje, não é verdade, irmãos? Verso 5. O nome Babilônia provém de Babel, que simboliza a religião falsa, a feitiçaria, a astrologia e a rebelião contra Deus. E aqui nós temos umas referências importantes. Gênesis capítulo 10, versos 8 a 10, capítulo 11, versos 4, e também Isaías, capítulo 47, versos 13. Capítulo 17, irmãos, verso 6. Naqueles dias, a religião falsa, aliada ao sistema político mundial, perseguirá a todos que verdadeiramente se dedicarem a Cristo e à fé bíblica. Versos 8. Alguns interpretam esse versículo presumindo ser o anticristo, uma pessoa que já viveu em algum tempo da história, mas que agora está morta e que no futuro subirá do abismo, permanecendo na terra por um certo período e, por fim, será destruída. Outros relacionam o versículo com a declaração de João em Apocalipse capítulo 13, versos 3. Versos 8. Essas palavras não poderão ser usadas para comprovar a eleição do indivíduo, não deverão ser usadas para comprovar a eleição predeterminada do indivíduo para salvação ou perdição, pois, de acordo com a Bíblia, o nome de alguém pode ser apagado do livro da vida por infidelidade e abandono da fé. Versos 10. Alguns acreditam que os 7 reis representam os 7 reinos do mundo. Os 5 reinos passados são, admite-se, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Aqui está dito que o Império Romano é o seguinte, aquele que existe, ou seja, este reino corresponde aos pés de ferro e de barro da imagem vista em Daniel, capítulo 2, versos 41 a 43. São os estados nacionalistas que surgiram após a queda do Império Romano até o tempo presente. O reino posterior, o oitavo, será o do anticristo, como vemos no versos 11. Dando continuidade no capítulo 17, versos 11, a besta, o anticristo, será o derradeiro império mundial. É um dos sete, mas também é o oitavo. Isso pode significar que pertence à mesma ou o mesmo sistema mundano ímpio, ao qual pertenciam os 7 primeiros, mas que não faz parte daquele grupo. O anticristo, irmão, será destruído no final da tribulação. Versos 12. Esses reis são 10 nações que exercerão grandes poderes políticos e apoiarão o futuro governante mundial. Constituem uma confederação mundial de nações que se oporão a Cristo e à verdadeira fé bíblica. E aqui nós temos uma referência interessante, que é em Daniel, capítulo 7, versos 23 a 25. Capítulo 17, versos 14. Cristo destruirá o anticristo e aos que a ele se alinham na batalha final de Armagedon. Versos 15. A prostituta sentando-se em muitas águas indica que haverá um só sistema religioso, ecumênico, universal e apóstata, na primeira parte da tribulação. Essa falsa religião, irmão, será substituída pela religião do anticristo, ao assumir seu grande poder político. Versos 16. A certa altura do reinado do anticristo, a prostituta será odiada por ele e seus adeptos, os quais a destruirão totalmente, e as suas instituições. Este é o julgamento divino contra o sistema religioso mundial,
que rejeitou a verdade de Deus em Cristo. Isto pode ocorrer na metade da tribulação de 7 anos, quando a besta declara ser um Deus, exigindo que todos lhe adorem. E aí nós temos uma referência em Apocalipse capítulo 13, versos 8, e Daniel capítulo 9. Apocalipse capítulo 18, versos 2. No capítulo 18, a Grande Babilônia é vista principalmente quanto ao seu aspecto comercial e político. E aqui eu quero citar e destacar 2 pontos, irmãos. Primeiro, alguns julgam que a Babilônia aqui representa uma cidade ou uma nação literal, reunindo os aspectos ímpios da cidade descrita neste capítulo. E um segundo ponto, outros pensam que ela representa a totalidade do sistema mundial ímpio sobre o domínio do anticristo. Aqui, o sistema comercial de Babilônia é destruído, como vimos no capítulo 18 e também no capítulo 19. O sistema político é julgado por Deus no fim da tribulação. Versos 4 do capítulo 18. Esta é uma chamada profética de Deus à última geração de fiéis para que saiam da Babilônia. Pois quem do povo de Deus permanecer no seu sistema ímpio será inevitavelmente participante dos seus pecados e, por isso, incorrerá nas suas pragas. A chamada para preparação e separação do mundo e das instituições religiosas falsas tem sido um aspecto essencial da salvação em toda a história da redenção. Verso 7 do capítulo 18. O sofrimento e a miséria que sobrevirão à Babilônia comercial serão proporcionais à vanglória e à vida que os levou. Seus empresários ricos, poderosos e inescrupulosos até, que rejeitaram a Deus e acumularam riqueza em detrimento dos outros, serão agora despojados de sua riqueza num só dia. Versos 9. Chorarão e prantearão aqueles cujo interesse principal era o dinheiro, o luxo e a satisfação do prazer, que era o Deus de suas vidas. Já não podem, irmãos, mais tirar proveito das suas mercadorias, pois acabaram as suas riquezas. Aqui, Deus manifesta com clareza sua repulsa a negócios e governos que se firmam na avareza e no poder opressivo. Deus está contra os que buscam riquezas, conforto e prazer, desprezando os modestos valores de Jesus Cristo. Aqueles que vivem no luxo e nos prazeres, ignorando a Deus, serão abatidos pela sua ira. Versos 20 do capítulo 18. Todos os fiéis no céu e na terra se regozijarão diante do justo juiz de Deus contra o grande sistema satânico do mal, com todas as suas manifestações malignas, prazeres pecaminosos, luxos egoístas, governo humanista e um comércio ímpio. A celebração exuberante dos santos no céu, descrita em Apocalipse, capítulo 19, é proporcional à sua aflição no presente pelo sucesso do mal neste mundo. A marca do verdadeiro Filho de Deus é a sua aflição diante da conduta imoral das pessoas ao seu redor. Ele será afligido continuamente aqui pelos atos iníquos que vê e dos que ouvem falar. E nós temos uma referência importante em 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Versos 21 do capítulo 8. Um anjo aqui, irmãos, anuncia a queda final de Babilônia política. O anticristo e o seu sistema mundial ímpio será totalmente destruído na batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quando Cristo voltar à terra, haverá a queda da Babilônia. E aqui nós temos aí várias referências. Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo 19,
Apocalipse 14 e também em Daniel capítulo 5. Capítulo 19 de Apocalipse, versos 1. O capítulo 19, irmãos, trata do fim da tribulação e da gloriosa segunda vinda de Cristo à terra para julgar as nações, abater os ímpios e reinar com o seu povo. No versos 1, temos a expressão Aleluia. Esta é a primeira das quatro ocasiões em que a palavra Aleluia ocorre no Novo Testamento. Ela deriva-se de duas palavras hebraicas, halal, que significa louvor, e já, uma forma abreviada do nome Javé, ou Senhor, significando então louvai ao Senhor. Aqui os salvos nos céus louvam ao Senhor, porque Deus julgou o mundo e vingou aqueles que o mundo fez sofrer, e porque Jesus Cristo está voltando à terra para reinar. Este é o hino. Aleluia do céu. Amém? Verso 7. Na cronologia do capítulo 19, vemos a noiva já no céu, antes da vinda de Cristo à terra. Os intérpretes veem aí uma indicação de que a igreja já foi arrebatada antes da vinda de Cristo, conforme vemos em Apocalipse, capítulo 19, versos 11 a 21. Duas razões para isso, irmãos. Primeiro, a noiva está totalmente preparada no céu para as bodas do Cordeiro. Logo, a igreja já deve ter sido arrebatada, achando-se no céu. Segundo ponto é que a noiva, já no céu, está vestida com as justiças dos santos, seus atos de retidão. Para os atos de retidão dos santos serem completos, eles precisam estar no céu e libertos de toda a impureza. Versos 10 do capítulo 19. Essa é uma última análise. Todas as profecias bíblicas se relacionam com Jesus e com a sua obra redentora e exaltam-no. Versos 11 do capítulo 19. Esse versículo narra o começo da segunda vinda de Cristo à terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem do céu como Messias vencedor, aleluias, para estabelecer a verdade e justiça, julgar as nações e aniquilar o mal. Este é o evento que os fiéis de todas as gerações aguardam. Versos 14 do capítulo 19. Esses exércitos celestiais que voltam com Cristo incluem todos os santos que já estão no céu. Suas vestes brancas confirmam esse fato. Versos 15 do capítulo 19. Quando Cristo voltar à terra, castigará as nações ímpias e rebeladas contra ele. Reger, com vara de ferro, significa destruí-las. Pisar ou lagar indica quão terrível é seu julgamento. E aqui nós temos uma referência em Isaías, capítulo 64, versos 1 e 2, Zacarias, capítulo 14, versos 3 e 4, e Mateus, capítulo 24, versos 20 e 30. Amém? Dando continuidade no capítulo 19, a expressão do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, esta é uma séria advertência da aversão de Deus pelo pecado. A ideia humanista de que Cristo faz vista grossa ao pecado e à imoralidade por causa do seu amor não tem lugar na revelação que ele faz de si mesmo neste livro. Versos 17, a expressão a ceia do grande Deus. Essa, como posso dizer, sinistra ceia tem a ver com a batalha de Armagedon. Primeiro, nessa ocasião, a destruição dos inimigos de Deus na terra será tão grande que será preciso um excessivo número de aves para limpar o campo da batalha. É chamada a ceia do grande Deus, porque Deus a ordenará para as aves de rapina. Segundo ponto, trata-se da cena de julgamento da terrível crueldade e impiedade deste mundo. Outras profecias que, com toda
a probabilidade referem-se a eventos vindouros. Aí aqui nós temos algumas referências, que são Apocalipse capítulo 14, capítulo 16, capítulo 17, Jeremias capítulo 51, entre os versos 27 a 36, Ezequiel capítulo 39, versos 16 a 20, e Zacarias capítulo 14, versos 2 a 5. Versos 19 do capítulo 19. Deus permitirá, irmãos, que agentes demoníacos reúnam as tropas das nações na região de Armagedon, como parte dos preparativos para essa cena. E aqui nós temos 2 pontos para meditar. Primeiro, este conflito durará pouco. O anticristo será destruído e também todos os ímpios. No segundo ponto, o julgamento divino não somente abrange os exércitos ali reunidos, mas também o mundo inteiro. Versos 20, João volta a descrever o falso profeta e a sua religião mediante a uma só característica destacada, ou seja, eles enganavam a muitos, operando sinais, maravilhas e milagres. A conclusão é óbvia. Nos últimos dias, aqueles que foram fiéis a Cristo e a seus mandamentos não devem avaliar a verdade tão somente por haver sucesso ou milagres. O próprio Senhor adverte solenemente, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, como vimos como referência em Mateus capítulo 24, 24. E finalizando o capítulo 19, versos 21. Deus destrói os ímpios em toda a terra. Logo, nenhuma pessoa não salva entrará no reino milenial de Deus. Durante a tribulação, o evangelho foi devidamente anunciado dos céus por anjos a todos que habitavam na terra. Aqueles que rejeitaram a verdade receberam a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Note, irmãos, que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, como vimos em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 ao 11. Eles serão separados dos justos, depois que Cristo voltar em glória, e serão destinados ao castigo eterno. E aqui finalizamos com uma referência muito importante, que Mateus, capítulo 25, entre os versos 31 a 46. Amém, meus irmãos? E com isso nós finalizamos a leitura e exposição do dia de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e tenham uma excelente leitura, meditação e, mais do que isso, entendimento da palavra de Deus por meio e através do Espírito Santo. Um forte abraço e até amanhã, meus irmãos.